Olá pessoal, aqui é Roberto dos Anjos. Olá pessoal, aqui é Raquel dos Anjos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar quando o propósito te encontra. A vida não é mera sobrevivência. Então, nós vamos bater esse papo hoje, vai ser um papo interessante e você vai entender de como o propósito te encontra e como você é transformado ao longo da jornada através do propósito, certo? Certinho. Roda a vinheta. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar e nós vamos conhecer um pouquinho da história de 4 personagens interessantes da Bíblia Sagrada, da história, de Israel, e nós vamos entender um pouquinho mais de como eles foram encontrados pelo propósito e como eles foram desenvolvidos pelo propósito durante a caminhada, durante a jornada, nós vamos falar sobre Abraão, vamos falar sobre Davi, Esther e Moisés. Tá bom? Amém? Então, eu vou começar aqui comentando sobre Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Abraão recebe uma mensagem de Deus, um chamado de Deus para que ele saísse da parentela, do meio da família dele e saísse para uma terra que Deus tinha prometido, mas que ele não sabia que terra era. Sim. Ele apenas recebeu, o propósito de Deus foi direcionado, ele chegou até ele e ele pela fé obedeceu e seguiu para o deserto sem saber qual era a terra, na certeza, na confiança de que Deus ia mostrar que terra era essa ao longo da caminhada, ao longo da jornada. E lá no versículo, no capítulo de Gênesis 17, 17, Abraão, ele recebe a promessa de Deus que ele seria pai de multidões. Meu irmão, minha irmã, se hoje você deseja fazer algo que está no seu coração, mas quer uma resposta de Deus, está esperando uma resposta de Deus, pela fé, Abraão recebeu a promessa de que seria pai de multidões. Com 99 anos, e com 100 anos, Abraão foi pai pela primeira vez. Assim como Abraão foi pai, o propósito de Deus na sua vida também está para nascer, desde que você tenha fé e acredite no chamado de Deus para a sua vida. Isso foi um resumo, assim, rápido de como Abraão reagiu ao chamado e ao propósito. E ao longo dessa caminhada, de quando ele recebeu a mensagem de Deus até receber a promessa, ele ficou errante pelo deserto por muito tempo. Ele passou por várias situações, foi parar no Egito, foi parar em Canaã, teve várias situações até chegar o momento da promessa. Mas ele creu e por isso ele recebeu. Então, meu irmão, minha irmã, da mesma forma, eu te oriento pela palavra de Deus, pelo que a gente aprende, que você tenha fé. E que quando você receber o chamado, desfrute da trajetória, da caminhada. Tá bom? Agora eu vou deixar você falar um pouquinho do nosso próximo personagem. Eu vou falar de Moisés. Moisés, lá no livro de Êxodo, ele é chamado pelo Senhor para que fosse aquele que fosse a Faraó para que pedisse a libertação do povo. Então, sabemos que a história de Moisés começou naquele barquinho, naquele rio, ele foi encontrado, e aí ele cresceu no palácio. Sabemos dessa história, mas tudo isso, desde o nascimento dele, já tinha um propósito. Deus já tinha um propósito na vida de Moisés, que era para este destino, para esta finalidade, libertação do povo das mãos de Faraó. E ele, assim conforme Abraão, ele ouviu
ele pediu ao Senhor que fosse com ele, né? Tem uma passagem que ele diz: Senhor, se tu não estiveres comigo, não me faça ir, né? Não me faça sair desse lugar. Uma passagem muito linda. E o Senhor se apresentou para ele, né? Por meio daquela sarça ardente, e ele creu. Ele conversou com o Senhor e ele assumiu aquele propósito, ele aceitou, né? Eu creio que se ele não tivesse aceito esse propósito a qual Deus, né, lhe apresentou, o que seria daquele povo, né? Se ele foi criado para isso e ele não se recusou a isso, você dizer sim ou não, você pode mudar a história, você pode mudar uma geração para o bem ou para o mal, ou pelo sim, né, pelo seu aceite, ou pela sua omissão. Coisas também ruins podem vir a acontecer. E esses homens de Deus, né, fizeram a diferença. A vida deles não foi mera coincidência, não foi mera sobrevivência. É nisso que a gente quer tocar, né? Porque eles ouviram, obedeceram, aceitaram, e até que se cumprisse aquilo que era determinado pelo Senhor, que era o desejo do Pai, eles foram fiéis até o fim, mesmo tendo suas adversidades pelo meio do caminho. O seu próximo personagem? Meu é Davi, rei Davi. Uhum. Eu gosto muito da história de Davi, gosto demais, porque foi um dos líderes de Israel, um dos reis, que ficou profundamente marcado na história até hoje. Mas foi um camarada também que vacilou demais. Mas se nós tivermos o coração como o de Davi, coração segundo o coração de Deus, o Senhor, ele ouve o nosso arrependimento, nossas orações e nos restaura, né? Davi é um personagem que se encaixa em muitas situações, né? Muitas questões. Davi é um personagem que a gente tem milhares e milhares de pregações a respeito dele, né? Porque ele foi realmente fora de série. Verdade. Lá no livro de Gênesis, eu falei de Abraão. Abraão me chamou a atenção porque foi a trajetória no propósito, até a promessa. Davi, o que me chamou mais a atenção foi o encontro do propósito, né? O encontro com o propósito até a jornada. Ao contrário, né? Verdade. Ao contrário. 1 Samuel capítulo 16 narra o episódio quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, para ungir Davi como rei após o rei Saul ter sido destituído por Deus, né? Do seu trono por causa da sua desobediência. E chegando lá, Jessé estava reunido com os filhos e foi oferecendo a esse, um outro, né? Pela aparência. E o profeta Samuel, não é esse. Aí manda vir o seu filho que está lá no campo com as ovelhas. Você tem mais um. Atrás das malhadas. Aí tem Davi. Manda chamar Davi. Davi chega ruivinho, baixa estatura, um menino, né? Um garoto. Que Deus não olha para o exterior, para a estatura, para o exterior. Deus olha para o interior, para o coração. E Davi tinha um coração que agradava a Deus. Ele já era um pastor, ele já era um líder. Né? Ele protegia o seu rebanho. Né? Então, o propósito foi ao encontro de Davi. Assim como também ele vai ao teu encontro. Você que está assistindo agora esse vídeo, o propósito de Deus, a vontade de Deus, ela vai se cumprir na sua vida e ela vai ao teu encontro no momento exato, no momento que o Senhor Jesus Cristo já marcou lá na agenda dele, lá já está marcadinho, entendeu? E lá em 2 Samuel, no capítulo 2 e no capítulo 3, marca um dos pontos altos da história de Davi, que ele foi ungido no capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel capítulo 16, ele foi ungido a rei. Mas isso só se concretizou lá em 2 Samuel, no 2 Samuel, no capítulo 2 e 3, que foi cumprida a promessa e o propósito. Sim. Mas de 1 Samuel 16 até 2 Samuel 2 e 3,
Houve uma longa trajetória. E como foi longa. Se você ainda não teve a oportunidade de ler o livro, né, de 1ª e 2ª Samuel, eu te convido a fazer isso, porque é muito interessante como esse homem foi perseguido, como ele foi dedicado ao Senhor, a conhecer a Deus, a cumprir ali na risca mesmo a vontade do Senhor, mesmo embora os seus erros, né? Davi, ele realmente nos inspira. E outro detalhe que a gente pode aplicar nos dias de hoje, até se cumprir o propósito, ele ser ungido rei de Judá primeiro, no capítulo 2, depois de Israel no capítulo 3. Judá no capítulo 2, depois no capítulo 3 de 2 Samuel, ele foi ungido rei de Israel, né? Então ele foi rei de Israel, Judá, reino do sul, reino do norte. Davi passou por situações de ciúme. Se você tem alguém no seu trabalho que está com ciúme do seu desempenho e está se levantando contra você, relaxa, meu irmão, minha irmã, porque isso é passageiro. Passou por ciúme, passou por perseguições, muitas vezes nós passamos perseguições até mesmo dentro da família, passou por desdém, porque quando ele enfrentou Golias, o próprio irmão dele sentiu ciúme e uma certa inveja dele, porque, esse é um menino, Davi, um pequenininho, isso aí não vai arrumar nada, e Davi foi lá e conseguiu vencer o gigante Golias. Então a gente vai passar na nossa vida por ciúmes, perseguições, inveja, né? O próprio rei Saul, que tinha sido destituído, sentiu muita inveja de Saul, se encolerizou, ficou muito irado, perseguiu Saul por diversas vezes, tramou. Na nossa vida também é assim, quantas pessoas até próximas da gente tramam contra a nossa vida, né? E eu não estou falando de morte física não, de tramar mesmo, morte espiritual, de fazer fofoca, de falar mal, de desdenhar, de tentar denegrir a nossa imagem, né? a nossa postura, né? Verdade. Então, assim, tudo isso Davi passou. Abraão também deve ter passado várias situações, porque parte da família foi com Abraão nessa caminhada. Abraão também foi muito perseguido, furava poços, né? E não tinha, vinha outros povos e tomavam. Isso aí. E assim, a história de Davi, ela tem muita coisa interessante para nos ensinar. Mas o conselho que eu te dou para finalizar agora a minha parte, né, é: desfrute, faça o teu melhor ao longo da caminhada, enquanto o propósito estiver ativo, e guerreie as batalhas que o Senhor colocar diante de você. Encare as batalhas, encare os problemas, vá em frente, fique firme, não temas, porque o Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus. E qual é o teu quarto e último personagem? Não posso deixar de apresentar, né, uma mulher, né? Esther, a rainha Esther. A passagem de Esther, embora seja pequenininha, né, lá na Bíblia, são poucos capítulos, mas foi de grande valor para aquela nação, naquela época, naquele tempo. Esther era uma jovem e ela vivia naquela época, não tinha imaginação, imaginado, não tinha imaginado, né, sonhado até ser rainha. E diante de uma situação que houve, o seu tio, né, Mardoqueu, lhe disse: Esther, se não foi para esse tempo que você foi constituída rainha? E como se ele estivesse dizendo a ela: Esther, se posiciona e toma o seu lugar. E Esther se colocou como mulher de Deus naquele momento, né? Ela já era a rainha, ela já tinha tomado o seu lugar, deixado por outra, né, por Vaste, e apregou ao jejum a toda aquela nação. E naquele momento de dificuldade, o Senhor usou Esther. Esse era o propósito na vida de Esther. Ela se apresentou ao rei e assim foi feita a vontade do Senhor. Ou seja, Esther era uma moça, uma menina que não tinha imaginação sobre como seria o futuro dela, mas ela estava pronta.
pronta para obedecer. Assim como Abraão estava pronto para obedecer, Davi estava pronto para obedecer, Moisés estava pronto para obedecer e Esther também estava pronta para obedecer. Recebeu a orientação do seu tio, né, Mardoqueu, entendeu, orou, buscou a direção do Senhor, apregoou o jejum para toda aquela nação naquela época e assim foi vitorioso. Aquele povo, e ela foi vitoriosa. E ela é festejada até hoje. Até hoje, até hoje ela é lembrada. Como nós, como servos do Senhor, servos nesse momento como servos mesmo, aqueles que obedecem, nos dado uma direção e a gente obedece. Como a gente pode fazer a diferença? Como que a gente pode agradar o coração de Deus, né? Obedecendo, fazendo aquilo que Ele nos propõe. E a gente aceita. Ele estava falando sobre ser forte, né? E ser corajoso. Nós temos que ser corajosos. Sim, se o Senhor trouxer a você um desafio, vai haver, Ele mostra, Ele fala pelos seus profetas, Ele vai falar com você pelo Espírito Santo, em sonhos. Se você tiver intimidade com o Senhor, Ele vai se apresentar para você e vai te mostrar qual é o seu propósito. E para fechar aqui essa nossa conversa, né, esse bate-papo rapidinho, hoje, fazendo uma reflexão da sua vida como cristão, como servo, como filho, filha do Senhor, qual o propósito que o Senhor tem colocado diante de você? Você consegue enxergar Ele? Você consegue fazer uma retrospectiva da sua vida? Em algum momento lembrar que o Senhor lhe propôs alguma coisa? E qual foi a sua resposta? Qual foi o seu posicionamento? Você deixou para lá? Você fingiu que não entendeu? Ou você está avançando? Você está no meio do caminho? Ou você já chegou lá? Compartilha com a gente a sua experiência. Deixa aqui nos comentários qual foi o propósito que Deus colocou na sua vida. E quanto a nós aqui, a gente está exercendo, né? A gente já tem até uma certa idade, mas estamos. Esse é um novo desafio, estar nesse canal. Estar conversando com vocês para trazer a edificação, né, nas suas vidas, para as nossas vidas também, compartilhar do amor do Senhor, dos ensinamentos de Deus. E isso agora é um propósito que nós estamos obedecendo ao Senhor. Estamos até aqui muito felizes, né, em estar fazendo isso. Tem sido muito bom, né? Graças a Deus. Não só para a gente compartilhar com vocês, trocar essa ideia, né? Para aprender, a gente tem um aprendizado tremendo. Agora, desses quatro personagens, o que me chama mais atenção, que me chamou mais atenção, que eu acho que é a pedra base para tudo, né? Fundamental. Os quatro obedeceram. Sim. E a obediência para Deus, ela é mais importante do que qualquer sacrifício. Exato. Né? Então é melhor obedecer do que sacrificar. Então, se você tem sentido no teu coração, você quer descobrir um propósito, precisa de um propósito para a vida ter mais, né, mais fogo, mais alegria, mais empolgação, fique sensível à voz do Senhor. Pergunte ao Senhor. Pergunte. Quando Ele vai falar contigo em sinais, num louvor, numa palavra, num versículo, numa pregação, num instante vai vir falar alguma coisa, Ele vai falar contigo. E aí você fique sensível e obedeça. Sim. Obedeça porque vale muito a pena. Verdade. E como eu sei que esse é o meu propósito de vida? É simples. Se arder no teu coração, se te motivar, se te acordar aceso, se você sentir, né, a carne tremer de alegria, de empolgação, esse é o teu propósito, né? Agora, se você não tiver paixão, esquece, deixa quieto, espera, continua orando. Então, e agora eu vou trazer um último versículo para fechar uma conclusão a respeito desses quatro personagens que nós citamos, que está lá em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo que você fizer dentro do propósito do Senhor, você vai ser o quê? Você vai ser bem-aventurado, você vai receber a ajuda, a cooperação do Senhor. Você não vai estar sozinho, você não vai estar batalhando uma guerra
com as suas próprias forças, porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem, porque você estará dentro do propósito do Senhor. Ou seja, é um aviso de que o seu desafio já está vencido. Você vai ser vencedor, você vai ser bem-sucedido naquilo que você fizer, porque você está recebendo o chamado de quem? De quem? Do nosso Senhor, né? Então, é para que você se fortaleça, busque. Se você abandonou pelo meio do caminho o seu propósito, volta, começa de novo, respira novamente, dá um primeiro impulso, dá um segundo e vai. Em nome de Jesus, só vai. Eu tô insegura, vai com segurança. Eu tô com medo, vai com tudo, mas vai. Obedeça, renove, refaça aquele caminho que, se porventura, você deixou para trás. E essa é a nossa mensagem para o dia de hoje, para esse vídeo. Né, amor? Amém, amém. Para finalizar, nós pedimos que você compartilhe essa mensagem. Se você chegou até aqui, ficou até aqui, nós te agradecemos pela tua companhia, pela consideração, pela confiança, né, que você tem tido conosco. E se você achou que esse vídeo está sendo relevante, se você lembrou de uma amiga, de um amigo, de um parente que tinha um propósito, que era servo, que era usado na mão do Senhor e que por acaso, né, deixou pelo caminho, se afastou, esqueceu, se decepcionou, manda essa mensagem para ele, compartilha, porque essa intenção dessa mensagem é isso, é te animar, é te redirecionar. Esse é o caminho, é o vai e vença em nome de Jesus. Manda para essa pessoa também, porque a sua vida vai ser abençoada e a dela também. Amém. Vou fazer uma breve oração e a gente encerra, tá? Amém. Feche seus olhos, olhe conosco, vou orar pela sua vida agora. Amantíssimo Senhor Deus Pai, Pai querido, Pai amado, Pai, nós te agradecemos. Obrigada, por esta oportunidade, Senhor. Eu te peço que tu visite essa pessoa que está nos assistindo agora. Sim. Tu abençoe a vida dela tremendamente, sim, Pai. Tu dê um dia abençoado, uma noite abençoada, Pai. Que tu abra as portas, Senhor. Sim. Que tu vá derrubando todos os empecilhos do diabo, de Satanás, Senhor. E vá abençoando, Senhor. Vai tocando no coração. Vai mostrando o propósito, Senhor, que tu determinou para a vida desse irmão e dessa irmã, Pai. E que ela sinta a presença do Teu Espírito Santo. Sinta novamente. Coloque o pé na estrada e continue fazendo a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, renova. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um último recadinho que eu já ia esquecendo. Se você ainda não aceitou a Jesus, a gente está distante, eu não tenho como estar te vendo, mas eu sei que você está aí do outro lado. Se ajoelhe na sua casa, faça uma oração, confesse ao Senhor que você está aceitando Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, e depois procure uma igreja mais próxima da sua residência para você congregar. Né? Ou se você está afastado e se essa mensagem te tocou e você quer reconciliar com o Senhor, você quer voltar lá para o propósito que você abandonou, volte para o Senhor, porque Ele ainda não terminou a história dele contigo, não. Verdade. Amém? Ficamos até aqui. Te aguardamos no próximo vídeo. Fique com Deus. Seja abençoado. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.